beleza da sua santidade. A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Will e a sua digníssima esposa, missionária Mirela. Deus continue abençoando o seu ministério, sua família, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente aqui do campo, Heráclito Pontes, sua digníssima esposa. O Senhor continue abençoando a sua jornada, a sua trajetória, e que seja um tempo de bênçãos e crescimento espiritual neste lugar. Louvo a Deus pela vida do Felipe, que entrou em contato comigo, justamente com o Valdisson, e nos convidar a estarmos aqui essa noite. Deus continue te abençoando com todas as sortes de bênçãos. Louvo a Deus pela vida de todo o corpo de obreiro, toda a comitiva eclesiástica que está na minha retaguarda. Deus abençoe os senhores, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Raquel, que está ali, nos acompanhando nesta noite. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 18, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem fazer aos seus olhos. Podeis tomar os vossos assentos, por bondade e gentileza de Deus. Senhoras e senhores, servos e servas do Senhor, pela bondade divina de Deus, aprove a Deus mais uma vez nos conceder a oportunidade de abrirmos a sua santa e poderosa palavra inerrante, imutável, infalível, nesta feita do livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um profeta pré-exílico, levantado por Deus, escolhido mesmo antes de nascer no ventre de sua mãe. Deus o escolheu para uma grande missão. Na época em que Deus levantou o profeta Jeremias, mais especificadamente no reino do sul, Judá, para profetizar acerca do juízo e também de um tempo de restauração. O profeta Jeremias é um profeta que foi levantado por Deus ainda jovem, na sua faixa etária dos seus 17 a 20 anos de idade, vindo de uma família sacerdotal, pois o mesmo era filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anadote, que pertencia à tribo de Benjamim. Então, por ofício, logo se percebe que, vindo da tribo de um sacerdote, também exerceria o ministério sacerdotal. Mas Deus lhe chamou de uma forma específica para profetizar em um tempo de apostasia espiritual, em um tempo de declínio espiritual, em um tempo em que o reino do norte, que era composta por 10 tribos, já havia sido entregue pelo próprio Deus
nas mãos dos assírios, e eles estavam agora dispersos. E o reino do sul, Judá, que era composta por 2 tribos, estava prestes agora, depois de 100 anos que os assírios fizeram uma devastação sobre o reino do norte. Agora o reino do sul, Judá, estava trilhando e andando nos seus próprios caminhos. Deixaram os mandamentos do Senhor, deixaram de ouvir a voz de Deus, e agora estavam andando da forma que eles quisessem andar, servindo a outros deuses. Na época em que Deus levanta o profeta Jeremias para ser uma voz profética, o povo estava em declínio espiritual, adorando a outros deuses, como por exemplo, adorando o Deus Baal, adorando o Deus Azera, adorando Moloque. Esses deuses que eles estavam adorando, apesar de haver toda uma cultura religiosa na época, concernente ao ofício sacerdotal no templo, concernente à adoração a Deus, os sacerdotes também estavam corrompidos, as coisas estavam andando de forma contrária àquilo que Deus havia estabelecido. E Deus levanta este profeta, conhecido como o profeta Jeremias, que é o profeta que nós conhecemos como profeta lamentador, também como profeta chorão. Jeremias foi levantado por Deus para exaltar o nome do Senhor. Jeremias foi levantado por Deus para a glorificação do nome do Senhor, porque se o sistema está corrompido, se o sacerdócio está corrompido, Deus levanta um instrumento para usar no meio da corrupção, porque Deus não deixa de falar com o seu povo, Deus não deixa de instruir o seu povo, Deus não deixa de direcionar o seu povo, apesar de Deus agora estar projetando juízo contra Judá. Deus também está trazendo através do profeta uma palavra de escape, um tempo de restauração. Se o povo se converter, se o povo se arrepender, retroceder e voltar para os caminhos do Senhor, há um tempo de restauração, há um tempo de renovo espiritual. E Deus levanta este profeta com uma palavra profética. Jeremias é aquele tipo de profeta que, se fosse levantado por Deus na atualidade, era um profeta que seria rejeitado, era um profeta que seria escarnecido, caluniado, ou quem sabe até apedrejado em praça pública, porque a mensagem do profeta Jeremias não é uma mensagem que traz amassageamento para o eco da nação. A mensagem que Jeremias traz é uma mensagem de juízo e automaticamente também uma mensagem de arrependimento. Por quê? Porque se o povo retroceder, se arrepender e se voltar para Deus, o próprio Deus revoga aquilo da qual ele sentenciou. Deus, ele revoga daquilo da qual ele disseminou para que fosse assim, o seu povo sofrendo na mão agora daqueles que estavam prestes a fazer com que eles viessem a ser levados cativos. A Babilônia agora estava prestes a pegar o reino do sul, Judá, e levar cativo. Só que Deus levanta esse profeta para, com uma voz profética, profetizar aquilo que Deus queria que ele profetizasse, porque profeta não profetiza aquilo que ele quer, profeta não profetiza aquilo que ele acha, profeta não profetiza aquilo que ele pensa, profeta profetiza aquilo que Deus verbaliza
no seu coração. Profeta que é profeta, ele ouve a voz de Deus, e como a voz de Deus ele ouve, ele passa esta mensagem ao povo. E era justamente o que Jeremias, quando foi levantado por Deus, fez. Ele, com uma voz profética, profetizou acerca de um tempo de destruição, de um tempo de apostasia que o povo estava vivendo. Ele levanta com uma voz profética, porque só há restauração se o povo se arrepender, retroceder e se voltar para Deus, conforme diz a palavra em 2 Crônicas, capítulo 14, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor Deus, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e os meus ouvidos estarão abertos, atentos, para se ouvir a oração que se fizer neste lugar. O tempo de restauração vai chegar, mas o povo precisa se voltar para Deus, retroceder e andar naquilo que Deus instituiu na sua palavra. Isto é verídico. Todas as vezes que o povo deixava de andar nos caminhos do Senhor, servir a Deus, eles eram oprimidos, sofriam opressões, mas se eles se arrependessem, se voltassem para Deus, o tempo de restauração chegaria para eles. Por quê? Porque o Deus que ama, ele corrige, mas o Deus que corrige também, ele dá porta de escape. É por isso que Isaías se levanta no capítulo 5, versículo de número 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto está perto. Deixe o homem maligno os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor, e ele se compadecerá de vós. O povo precisa retroceder, voltar, e foi justamente isso o que Jeremias foi designado por Deus em uma época de apostasia, em uma época aonde o declínio espiritual estava indo de mal a pior, aonde a religiosidade não passava de meros rituais, aonde as pessoas não ouviam a voz de Deus, porque Deus não quer apenas meras rituais. Deus quer um coração contrito, aquebrantado, que anseia pela sua presença. Aleluia. Jeremias, quando é levantado por Deus nesta época, Jeremias, com fidelidade, ele recebe algumas instruções de Deus, e dentre as instruções que Deus dá a Jeremias, o capítulo 18 é um marco no ministério de Jeremias. Por quê? Porque a palavra do Senhor veio a Jeremias. Deus estava calado, agora Deus resolve falar com Jeremias novamente. E Deus vai designar a Jeremias agora algumas verdades do seu prioritário, da qual ele queria fazer no meio do seu povo. E veio a palavra do Senhor a Jeremias. O profeta recebe uma palavra, mas não é qualquer palavra. O profeta vai receber uma palavra, e não é palavra de qualquer forma, de qualquer jeito. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Jeremias, dispõe-te, levanta e desce à casa do oleiro. Eu não sei a formalidade que Jeremias estava, mas Jeremias estava na posição que Deus queria que ele estivesse, porque a palavra dispõe-te, ela
ela vai trazer um significado. E qual é o significado? Se disponibiliza para ouvir a minha voz. Esteja preparado para ouvir a minha voz. Jeremias se disponibilizou para ouvir a voz de Deus. Só ouve a voz de Deus quem tem disponibilidade para estar debaixo da ordem que Deus determinou pela sua palavra. A palavra veio a Jeremias. Qual foi a palavra? A palavra que tem identidade, a palavra que tem verdade, a palavra que tem peso, a palavra que tem poder, a palavra que vem do alto, que é o dono da palavra, que transpira a palavra, que verbaliza a palavra, que opera através da palavra, que cura através da palavra, que restaura através da palavra, que salva através da palavra. Canta, tu não entendeu aqui, eu vou continuar. Se tu não der um glória para Jesus, a palavra que veio sobre o profeta não foi a palavra do governador. A palavra que veio sobre o profeta não foi a palavra do presidente da república. A palavra que veio sobre o profeta não foi a palavra do prefeito, não foi a palavra do governo. A palavra que veio sobre Jeremias foi a palavra que vem do alto. Tenha disponibilidade, Jeremias. Jeremias, um profeta levantado por Deus, agora profeta com um ofício diferente. Ter fidelidade com aquele da qual lhe chamou, porque na atualidade profeta é quem revela CPF, profeta é quem revela o número da identidade ou a placa do carro na atualidade. Mas na Bíblia, profeta é aquele que ouve a voz do alto, mesmo que lhes custe a sua vida, ele permanece fiel com aquele que chamou. E veio sobre ele a palavra do Senhor e disse: levanta-te, dispõe-te. Quem está disponível na atualidade para ouvir a voz de Deus? Quem está disponível? Nós cantamos o hino: estou disponível, usa-me. Para ser usado precisa estar disponível e ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz que vem do alto. A voz que nós devemos ouvir é a voz que vem da vertical, não é a voz que vem da horizontal. É Deus falando e nós ouvindo, é Deus mandando e nós cumprindo, é Deus direcionando e nós indo, porque Deus quer levantar profeta. Quem está disponível aqui essa noite? Quem está disponível para ouvir a voz de Deus? Deus quer levantar profeta, mas o sistema está falido, mas a corrupção está devastando tudo. Mas quem está disponível para se levantar em meio a uma geração corrupta, arabaxandaraia, para defender aquilo que Deus está dizendo? E veio a palavra do Senhor sobre Jeremias: levanta-te, se disponibiliza, Jeremias. Agora tu vai descer a casa do oleiro. Se disponibilizou? Agora tu vai descer, porque eu quero falar contigo. Para Deus falar contigo, tem que descer do pedestal. O teu cargo, a tua nomenclatura não pode ser maior do que a chamada que Deus colocou na tua vida. Tarabachando é que eu vim aqui. É a última vez, pastor, mas eu vou entregar o que Deus está colocando no meu coração. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Descer fala de humildade. Tem que ter humildade para ouvir a voz de Deus.
Deus não fala com quem é soberbo. Deus não fala com quem tem um espírito de altivez. Deus fala com quem tem humildade. Reconhece que Ele é grande e poderoso. Se disponibilizou Jeremias. Agora desce à casa do oleiro. Alabaxandaraia. Desce à casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo, Jeremias. Você precisa descer à casa do oleiro. Tiago disse isso: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu devido tempo Ele vos exalte. Que o espírito de altivez venha sumir, venha ser banido, arrancado, este câncer do nosso meio, que seja banido, arrancado. O espírito de grandeza, só tem um que é grande, é Jesus de Nazaré. Morreu ao terceiro dia, ressuscitou e está vivo. Arabaxandaraia. Tinha um que Jesus disse assim: esse aí, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Quem é? É João. O púlpito dele não é as melhores sinagogas. O púlpito dele não é as melhores praças. Onde é que ele prega? É no deserto da Judeia. E qual é a mensagem dele? Arrependei-vos. Só que o homem tinha tanta autoridade, tanta graça de Deus, que a multidão ia no deserto. Aí Jesus disse: dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele. Ele é o grandão. Ele é o precursor. Aí João olha e diz assim: eu lá sou nada. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem de cima, ele sabe tudo. Aquele que vem de cima é maior do que da terra. Darabaxandarabacantaraia. Tem muita gente que pensa que Deus está falando com ele ainda, mas ele já deixou de ouvir a voz de Deus há muito tempo, porque o espírito de altivez tomou de conta dele, ficou grandão, não lembra mais quando era pequenininho, que Deus arrancou do charco de lodo e fez assentar no meio dos príncipes. Dispõe-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias se disponibilizou para descer à casa do oleiro. Naquela época era simples, oraria, porque eles trabalhavam com barro. Segundo alguns estudiosos, não é a Bíblia, existem pelo menos 200 tipos de barro. E desses 200 tipos de barro, apenas 8 servem para fazer um vaso. E não se faz com muito barro, apenas 250 gramas de barro dá para se fazer um vaso. Deus não está perguntando se você tem muito. Deus está perguntando se você tem disponibilidade. Porque quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas. Quando você chegou aqui, ele já estava trabalhando ao teu favor. Aleluia. O oleiro, que é Deus, não para de trabalhar ao teu favor. Levanta, desce a casa do oleiro. Jeremias, quando chega, vê o oleiro trabalhando sobre as rodas. 2 rodas. A roda que era movimentada pelos pés, e a outra que era guiada pelas mãos, para modelar o vaso. É Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, o dono do tempo sou eu. É eu que faço girar a roda na estabilidade que eu quero.
É eu que coloco força no giramento. Se vai devagar, se vai forte, se vai rápido. O que eu quero dizer para ti aqui essa noite, que Deus está no controle da tua vida. É Ele quem está direcionando aonde é que você vai chegar. Quem está trabalhando, quem tem um controle das pedras, das rodas, é Ele. Ele está trabalhando ao teu favor. É Ele que está girando a roda. Mas Deus me prometeu, pastor, que eu seria um grande pregador, que eu seria um grande evangelista. Não aconteceu, porque você está passando na olaria de Jeová. Ele está movimentando as rodas. Ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas, movimentando as rodas. O oleiro, que é Deus, não fica parado, irmãos. O oleiro, que é Deus, ele não dormita, ele trabalha ao teu favor. O vaso pode estar danificado, o vaso pode se quebrar, mas ele está trabalhando ao teu favor. Porque Jeremias vê ele trabalhando e fazendo o vaso. De repente o vaso se quebra na mão do oleiro. Quem quebrou o vaso? O vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi Deus que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Por que que Deus permitiu? Porque o vaso estava danificado. Deus quer fazer um vaso conforme Ele quer modelar. Tu pode estar frágil, o vaso pode estar quebrado, mas o vaso está nas mãos de Deus. Arabaxandaraia. É por isso que Davi disse: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. E olha, quem falou isso foi quem entendia do que era misericórdia. Davi pecou, transgrediu, a sentença de morte foi batida. Foi preciso Deus levantar um profeta para fazer com que ele viesse a cair as escamas dos olhos. Depois que o profeta o advertiu, Davi entendeu que tudo que ele tinha não era nada se ele não tivesse a presença. Davi pecou, transgrediu, cometeu homicídio, mas Davi se arrependeu. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Senhor, tu não se agrada apenas em sacrifício e holocausto, senão eu os daria, mas num coração que anseia pela tua presença. O que Deus está dizendo aqui essa noite, que Ele não para de trabalhar ao teu favor. Se o vaso se quebrou no meio do percurso, no meio da trajetória, não se preocupe, você está nas mãos de Deus. Ele não abate, Ele não te descarta, Ele não te lança fora, Ele pega e refaz um vaso novo, segundo o que Ele quer, como Ele deseja. E Deus não quer te fazer um vaso para desonra, Deus quer te fazer um vaso para honra. Deus quer te fazer um vaso novo. A misericórdia de Deus foi implantada. Jeremias fala do juízo, mas Deus mostra
Jeremias, eu estou decretando juízo sobre este povo, mas se esse povo se arrepender, assim como esse oleiro é Israel na minha mão, eu tenho poder para fazer, para refazer, eu tenho poder para mudar a história, eu tenho poder para restaurar. Mas ele quer fazer um vaso novo. Jeremias ouve a voz de Deus, desce à casa do oleiro, e Deus mostra para ele essa ordem figurativa, para que ele entendesse que o amor de Deus é estabelecido sobre uma nação, se ela se voltar para o Senhor. Ele restaura o vaso e faz dele um vaso novo para o louvor da sua glória. É por isso que Jeremias vê o oleiro trabalhando sobre as rodas, vê o oleiro modelando o vaso, e o vaso se quebra. O vaso sofre detrimento, mas esse vaso não é descartado, porque Deus não descarta ninguém. Tu pode ser descartado pelos homens, mas Deus não te descarta. Deus quer restaurar a tua vida por completo. Deus não te lança fora, Deus te chama para perto, para te encher do seu Espírito Santo e fazer de você uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você não é descartado do reino de Deus, porque no decorrer da nossa jornada, da nossa trajetória, vai sofrendo detrimento este vaso. Este vaso vai alcançando coisas que mancham. Este vaso vai sendo deteriorado. Mas Deus quer restaurar e fazer de você um vaso novo para a sua glória. E Ele está dizendo aqui essa noite: eu não estou perguntando se você tem muita coisa a me oferecer, eu estou perguntando se você está disponível para ser feito um vaso novo. Porque nós somos apenas vasos de barro, mas dentro de nós está a excelência do poder de Deus. Está o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Ele está adornando este vaso. Sobre a tua vida, Deus quer colocar o azeite do Espírito Santo. Porque vaso é recipiente, irmãos. Ninguém faz um vaso e coloca ele sem colocar um ornamento. Aqui tem um vaso, mas tem um ornamento. Todo mundo só olha para a beleza das flores. Quase ninguém quer olhar para o vaso. Mas o vaso tem a sua importância, porque recebeu ornamento. Assim é o crente lavado no sangue do Cordeiro. Ele é um vaso e dentro dele está a excelência do poder de Deus. O Espírito Santo da verdade está dentro de você. Você é templo e morada do Espírito. Deus quer te encher. Deus quer falar contigo aqui esta noite. Quer que você ouça a voz dele. Não importa se você chegou aqui quebrado. O importante é que você está na olaria de Jeová. Você está na olaria de Jeová. Você está nas mãos de Deus. E Deus quer te levantar com uma boca profética. Deus quer te levantar como um vaso novo. Deus quer te levantar como levantou Pedro. Pedro pensou que ia ser rejeitado, negou a Cristo, mas quando Cristo ressuscita, ele disse: diga a Pedro também que vá, porque ele é para mim um vaso escolhido.
Deus, levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida aqui essa noite. Deus te quer por completo. Deus te quer por inteiro. Deus te quer por completo para te fazer um vaso novo. Eu profetizo sobre a tua vida que está chegando o tempo de restauração, está chegando o tempo de renovo, está chegando o tempo de graça. Deus quer fazer de você um vaso novo, mas você precisa deixar Ele trabalhar. Você precisa deixar Ele operar na tua vida. Por quê, irmão? Porque o vaso, ele não é ativo, o vaso é passivo. O vaso não é ativo, o vaso é passivo. Quem é passivo, ativo é Deus. Deus é quem trabalha no vaso. Não é o vaso que ensina Deus a trabalhar. É Deus que trabalha no vaso. É o vaso que recebe um toque. Não é o vaso que toca em Deus. É Deus que toca no vaso e modela o vaso como Ele quer. Quem está disposto a deixar Deus tocar na tua vida? Mas eu tenho que falar isso aqui essa noite. Nem sempre o toque de Deus vai ser aquilo que nós queremos. Jeremias queria ser sacerdote, pastor Heráclito. Aí Deus diz: chega de sacerdote, eu quero voz profética. 40 anos profetizando, 40 anos de descaso, 40 anos sendo rejeitado, calabouço, meu Deus. Mas ele foi disponível a ouvir a voz de Deus. Custe o preço que for, mas cumpra o teu chamado com fidelidade. Não venda o teu ministério. Se coloque de pé por bondade. Eu vou encerrar. Tarabacantarabachandarabassuriandaraia. Deus está falando contigo aqui essa noite. Você está disponível a ser uma voz profética? Você está disponível a ser um vaso restaurado, transformado, tocado pelas mãos do oleiro? Vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Você vem pertinho do altar. Você que quer ser tocado por Deus e ser um vaso restaurado. Você que quer ser uma voz profética. Eu quero te convidar. Você vem pertinho do altar aqui. Eu quero ser uma voz profética na última hora. Eu quero ser levantado por Deus com autoridade. Vem para pertinho do altar aqui. Enquanto você vem, está trabalhando a teu favor. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Tu queres, Senhor.
sou teu, tu és oleiro. O oleiro está trabalhando a teu favor agora nesta hora. Vaso sou eu. Ele quer ter o controle e o domínio de tudo sobre a tua vida. Quebra e transforma. Arabaxanda, arabacanta, arabaxúria, andaraia. Sinta o toque do oleiro sobre a tua vida nesta hora. Ele está no controle da tua vida. Se cumpre em mim. Aleluia. Eu quero ser um vaso novo. Arabaxanda, arabacanta, arabaxanda, araia. Ele restaura a tua vida hoje. Ele marcou esse encontro hoje. Ele restaura agora. Recebe a graça de Deus na tua vida agora. Você é vaso escolhido. Tua vontade. Você é vaso escolhido. Peço os obreiros, irmãos, obreiros, levanta a mão, estenda a mão para cá em nome de Jesus. Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus. Usa a autoridade que Deus deu. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Querem ser restaurados e renovados pelo poder do nome de Jesus. Receba o toque agora. Olha o Espírito Santo trabalhando agora dentro do teu ser, dentro da tua vida. Olha o Espírito Santo restaurando, sarando. Em nome de Jesus, seja agora tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você é um instrumento que Deus quer usar. Me conheces, O Senhor está te dando agora graça. sabes tudo que eu preciso. Antes mesmo de falar. Tem alguém que quer se entregar para Jesus e reconciliar? Levante a tua mão para o alto, levante. Deus te chama hoje. Do que possa imaginar. Você é vaso para a honra. Quero ser só apenas o teu ser. Ele toca na tua vida agora. Quero atrair Ele toca no teu ser agora. teu olhar de amor, Senhor. Você está nas melhores mãos que se pode estar. É nas mãos do Senhor. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Agora é tua hora de adorar. Rasga o céu com a tua adoração. Toca no céu pela fé agora. Olha a graça dele descendo sobre a tua vida. Olha a graça dele te envolvendo agora. Seja renovado agora. Eu quero estar na casa do Pai, comer em sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Senhor, está aqui os teus filhos Me conhece no altar, Senhor, porque reconhece que precisa ser transformado, ser tocado pelo teu Espírito Santo. Tu já tocaste neles aqui esta noite pela tua palavra. Eles são vaso útil para a tua casa, para a tua obra. Derrama da tua graça, do teu Espírito Santo de forma transbordante sobre cada um deles agora.
nome de Jesus. Teu olhar de amor, Senhor, eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. És a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós ouvimos a voz de Deus nessa noite. O Espírito Santo do Senhor trabalhou e falou poderosamente essa noite. Em rápidas palavras, eu gostaria de externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, pelos sinais e maravilhas que foram operados através do seu Espírito Santo aqui essa noite. E é só o primeiro dia da festa ainda. É só o primeiro dia da festa. Louvar primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa de servir nessa casa. Louvar a Deus pela vida da minha esposa Ayla, que está ali na mídia servindo. Ao pastor Will Neres e à missionária Mirella, que Deus continue abençoando a vida de vocês grandiosamente. Ao meu amigo presbítero Jean Anderson, meu muito obrigado pela sua cooperação juntamente conosco, trabalhando na juventude. A nossa mídia da Estrela de Jacó, maravilhosa, na pessoa do presbítero Tiago, que Deus continue abençoando a sua vida.